Olá, eu sou o Marcos Ramon e hoje eu vou apresentar a teoria anarquista do conhecimento desenvolvida pelo filósofo austríaco Paul Feyerabend. É meio estranho se falar em anarquismo quando a gente discute epistemologia, mas essa postura que é decorrente da pesquisa do Feyerabend, que escreveu sobre isso em vários artigos, mas principalmente em um livro chamado Contra o Método, essa postura é uma das mais inovadoras e também polêmicas do século XX. Um primeiro ponto importante é o fato de que o Feyerabend nega tanto o indutivismo quanto o falsificacionismo. O indutivismo é aquela perspectiva que propõe que a ciência começa com a observação, aí a gente chega a leis gerais e a gente depois deduz essas leis gerais nos casos específicos. Já o falsificacionismo, que é a teoria que ficou popularizada pelo Popper, ela defende a ideia de que esse caminho do indutivismo ele é um erro, porque na verdade a teoria não tenta provar verdades, mas uma boa teoria é aquela que é colocada à prova e resiste a essas provas. Então a gente deveria tentar o tempo todo falsear a teoria e enquanto ela resiste, ela é uma boa teoria. Então a gente teria essas duas posturas opostas e o Feyerabend nega as duas. Por que ele nega essas duas? Porque para ele as ciências falham quando elas tentam apresentar regras consistentes que possam direcionar o procedimento científico de forma universal. E como eu falei, isso vale tanto para o indutivismo quanto para o falsificacionismo. Além disso, o autor também afirma que muitas vezes o que interessa no debate público não são argumentos, mas certas maneiras de alguém apresentar sua própria posição. Isso é uma coisa que serve para muitos aspectos do cotidiano, mas serve também para a epistemologia, e é isso que ele tenta demonstrar nesse livro que eu falei para você antes, que chama Contra o Método. Para o Feyerabend, a ideia de que a ciência deva apresentar regras fixas universais é contraproducente, principalmente por dois motivos. Primeiro, porque é não realista, dado que apresenta uma visão simplista da procura do conhecimento, do que as pessoas são capazes de produzir. E, em segundo lugar, ele vai dizer que é perniciosa, já que com a existência das regras, a maior parte do esforço é em defender as regras e não em produzir mais ciência, não em produzir mais conhecimento. Quando a gente tem essas regras, quando a gente cria regras para o método científico, a maior parte do procedimento científico gira em torno de tentar fazer as regras funcionarem. Dado esses dois motivos, o autor vai dizer que essa ideia, né, a ideia de ter regras fixas universais, ela é prejudicial à ciência porque torna a ciência menos adaptável e mais dogmática. A consequência desse raciocínio dele é que a única regra que deve prevalecer é o vale tudo, daí essa noção de anarquismo epistemológico. Um exemplo utilizado pelo Feyerabend para sustentar a argumentação dele está no fato de que muitas vezes os não especialistas sabem mais do que os especialistas sobre determinado assunto. E eles deviam ser consultados em relação a essas pesquisas que, enfim, versam sobre aquele tema específico. Só que isso não ocorre. Pessoas de fora do problema, ou que não entendem tanto assim daquele assunto, criam modelos abstratos para interpretar a realidade e eles acabam forçando a interpretação teórica sobre a realidade, uma realidade que frequentemente eles desconhecem. O Feyerabend cita também um exemplo de um conjunto de cientistas que produziam um manifesto contra a astrologia. Eram cientistas de diversas áreas e com pesquisas renomadas, cada um naquela área específica que estudava. Só que quando eles foram questionados sobre o que eles sabiam a respeito da astrologia, eles confessaram que nunca tinham estudado o assunto, mas que como eles tinham a impressão de que não era científico, eles acharam conveniente publicar o manifesto. O Feyerabend também não parecia apoiar a astrologia, mas ele considerava a existência desse manifesto como um sinal da arrogância da ciência e do método científico, onde cientistas que desconhecem um assunto a fundo, que nunca estudaram aquele assunto, não têm nenhum receio de condenar esse tópico, né, ou aquela área específica do conhecimento, julgando essa área como incoerente e desnecessária. Lembrando que o importante aqui para ele não é defender a astrologia, mas mostrar a postura da ciência que nega uma outra forma de saber sem sequer se dedicar a estudar do que ela trata, como é que ela procede, como é que ela funciona. Outro ponto importante que ele vai destacar é o fato de que os elementos, os procedimentos e os resultados que constituem as ciências não têm uma estrutura comum. Não dá para a gente pegar um conjunto de coisas que a gente chama de método científico e aplicar a todas as ciências. Não tem como fazer isso e aí, justamente por isso é difícil identificar o que faz o método científico ser universalmente válido.
Ao mesmo tempo, a tentativa de transposição do método de uma área para outra gera resultados que são insatisfatórios e até constrangedores. Eu lembro aqui, talvez, o caso da tentativa da sociologia de se aproximar da biologia com o darwinismo social. Esse tipo de resultado não vai favorecer a ideia de um método científico universal. E além disso, essa ideia de um método que serve para tudo, né, em qualquer circunstância, essa ideia enfrenta uma barreira também na questão da incomensurabilidade, que é o fato que ocorre com duas teorias que são aceitas ao mesmo tempo, ainda que elas sigam caminhos bem distintos. Na mesma época, as duas teorias são aceitas, mas elas não se unem, digamos assim, na forma como as teorias descrevem a realidade. Um dos exemplos, ele utiliza vários exemplos, né? Mas um dos exemplos que o Feyerabend mostra para estabelecer essa relação de incomensurabilidade é a relação que existe entre a mecânica clássica e a teoria da relatividade. A mecânica clássica, por exemplo, ela propõe que os objetos físicos possuem forma, massa e volume, e afirma também que essas propriedades só podem ser mudadas com interferência física. Já a teoria da relatividade defende que a forma, massa e volume podem ser mudadas sem interação física, dependendo só de um quadro de referência. São duas teorias que convivem. A gente usa a mecânica clássica para fazer uma série de coisas, mas a gente também usa a teoria da relatividade para explicar uma série de outras coisas. Claro que não explicar as mesmas coisas com as duas teorias, mas o que eu quero dizer é que as duas teorias convivem, mas elas não podem coexistir na exigência da utilização de um mesmo método. O mesmo método não serve para as duas. Daí, mais uma vez, a ideia de que o papel da ciência não é criar um método que sirva para tudo, mas sim liberar os cientistas para que eles possam desenvolver as melhores respostas possíveis, independentemente do método. Essa é a ideia que o Feyerabend coloca, e é isso que ele quer dizer com vale tudo. Não é fazer qualquer coisa e chamar de ciência, mas a ideia de que qualquer método ou qualquer estratégia vale para encaminhar o processo do conhecimento. Não deveria existir uma limitação para o cientista porque ele não está usando determinado método. Isso não seria, na visão dele, não é benéfico para a ciência. Então, como você já percebeu até aqui, uma característica central dessa defesa do vale tudo está na tentativa do autor de demonstrar que a ciência não deve ser colocada também num pedestal, como um modelo de conhecimento que a gente deve seguir para alcançar todas as respostas. A física de Galileu, por exemplo, resolveu problemas que foram colocados filosoficamente por Platão e Aristóteles. Mas isso não faz do Galileu um ser humano superior aos dois filósofos antigos e nem faz a física superior à filosofia. A ideia de uma hierarquia entre as formas de conhecimento é justamente o que o Feyerabend questiona, apontando um sentido humanitário de liberdade, que deveria nos permitir escolher entre a ciência e outras formas de conhecimento, sem a pressuposição de que a ciência represente o caminho único ou o caminho da racionalidade. Daí o autor conclui que o anarquismo, apesar de não ser muito atraente como filosofia política, é um excelente remédio para a epistemologia. Agora, pensando numa crítica disso, claro que isso é um tema delicado, especialmente na atualidade, quando a ciência é confrontada pela pseudociência, muitas vezes sem nenhum esboço lógico de argumentação, sem nenhuma tentativa de argumentação, só por conta da opinião. E quando tudo se baseia na opinião, quando tudo se baseia em quem fala mais alto, quem grita mais, quando as coisas estão nesses termos, tanto a nossa liberdade quanto o conhecimento estão em perigo. Então é preciso sim ter esse cuidado quando a gente se posiciona com uma crítica à ciência, essa ideia que o Feyerabend coloca de que a gente deve ser livre para escolher qualquer forma de conhecimento igualmente e não colocar a ciência como superior a qualquer outra. Eu concordo em parte com ele, ainda que eu acho que a ciência ela é evidentemente melhor para resolver determinadas questões. Então, tem esse ponto para a gente refletir. Só que ainda assim, como eu disse lá no início, essa reflexão sobre o método ela é importante e não é razoável pensar em epistemologia sem discutir a ideia do vale tudo epistemológico, dessa ideia de anarquismo dentro da epistemologia. Bem, mas essa era a apresentação que eu queria fazer da teoria do Feyerabend. Se você tiver qualquer questão, você pode deixar para mim. E é isso. Obrigado. Até mais. Tchau.